Seguindo aqui, então, nós vamos falar agora, então, dessa parte. Na parte aqui de coberturas, nós finalizamos aqui com esse telhado, das principais características que nós vamos imaginar, das principais coberturas. Acho que nós devemos ter faltado aí telhado shingle, mas é uma coisa que nós não temos um volume tão grande de obras sobre isso. Mas caso alguém queira alguma informação, temos algumas coisas e pode entrar em contato para a gente orientar, tá? Nesse último módulo, nós vamos falar aqui sobre as características de instalação dos módulos e de dispositivos. Que dispositivos? Microinversores e otimizadores. São relativamente simples os conselhos, mas eu acho que eles são bem válidos, são bem interessantes para essa operação. Então essa foto aqui, eu digo que essa foto aqui é um curso completo do que não fazer. Tá? Essa foto aqui, para mim, ela tem tudo de errado. Tudo. Então vamos começar com o primeiro problema dessa foto. O primeiro problema dessa foto, eu reforço, distância do módulo para cobertura. Tá? Não tem ventilação. Então vamos imaginar, faça uma análise térmica desse sistema. Isso aqui é um prato de sopa. Né? Então o meio vai estar com uma tensão de calor enorme porque você não tem ventilação. Então aqui o módulo ele está instalado de uma forma onde está fora do que o fabricante determina. Então o fabricante determina 10 centímetros na média. Todo mundo pede 10 centímetros da cobertura pro backsheet. Perfeito. Isso é ventilação. Tá? Precisamos ter essa ventilação. Né? E por quê? O sistema de backsheet, como vocês verem aqui nesse sanduíche aqui do módulo fotovoltaico, nós temos dois pontos que você pode ter de fuga no módulo, que você pode comprometer e ter fuga. É o frame, se você deteriorar ele, e o backsheet. Então, o que acontece? Existem estudos de pessoas com quem nós já buscamos informação com fabricantes de módulos, aonde diz que em países com sistemas com maior vida de instalação de fotovoltaico, nós temos uma maior degradação de módulos instalados sobre coberturas do que sobre usinas de solo, porque você tem maior concentração de calor. Então você tem calor, você tem resíduos, você tem processo de sujidade, enfim, você tem mais fatores agressivos do que propriamente no solo. No solo você tem maior ventilação, então o sistema trabalha mais frio. Então se você está num telhado metálico, recebendo calor, e o módulo está colado com a telha, você reduziu a ventilação. Então uma boa dissipação entre dois materiais é uma distância. Partimos de um princípio básico. Depois pode falar em geometria, em aletas de dissipação, é uma outra coisa. Mas a distância é um princípio básico. Então, se o fabricante de módulo determina uma distância, por que nós vamos fazer o contrário? Então, esse calor, essa distância foi notada em alguns países, onde a degradação do backsheet ela aconteceu de uma forma muito acelerada. E a degradação do backsheet, você vai poder ter umidade no sistema e você vai ter problemas com o seu módulo fotovoltaico. Então eu digo que essa foto aqui, para mim, esse sistema instalado, para mim é uma coisa errônea. Isso não pode acontecer. Tá? No meu ponto de vista, tem que ser respeitado as distâncias entre módulo e cobertura. Perfeito? Na sequência, aqui, nós temos o segundo ponto errado dessa foto. Módulo fotovoltaico, quando eu participei do projeto de elaboração dos frames de duas marcas aqui no Brasil, eles têm uma resistência ao vento. Então o módulo fotovoltaico ele foi projetado a trabalhar com 240 megapascal. É só o frame? Não, não é só o frame que trabalha com essa carga. Né? Nós falamos no conjunto todo. Então o módulo tem uma resistência de 240 megapascal. Até porque o frame dele é na liga 6063 e o limite de escoamento da liga 6063, se me falha a memória, é 170 megapascal. Então o vidro entra para fazer o complemento do conjunto todo encapsulado. Tá? Então, ok. Então, quando é determinado isso, eles determinam, no manual de instalação dos fabricantes, de todos que eu já li até hoje, eles determinam pontos de ancoragem. Então, se você está numa região tal, você tem que fazer os seus pontos de ancoragem sempre em 4 pontos, nunca igual nessa foto só em 2. Aqui ele colocou um trilho aqui, ó, no meio do módulo. Né? Então aqui eu garanto, mas que nenhum fabricante de módulo dá uma determinação de atarrachamento do clamp dessa forma. Tá? Então, cada fabricante ele mostra um dispositivo, ele mostra um layout aonde você vai fazer a montagem.
Então você pode ter tanto de balanço, você tem que ter um entrecentro de tanto para você manter isso. Já presenciei casos de quebra de garantia por isso. A pessoa acionou a garantia, a pessoa apresentou as informações, recebeu lá um laudo, teve que fazer um preenchimento, e quando foi para fazer uma avaliação, o módulo fotovoltaico estava com marca dos clamps nas extremidades, num local totalmente fora do recomendado. Dá quebra de garantia. Deu. Eu tive um caso onde a pessoa me reportou uma quebra de garantia por má instalação. Por quê? Você deixa o módulo vulnerável, suscetível a ter uma maior deformação além do que o esperado e projetado. Então, leiam. Comprou um módulo, leiam o manual de instalação dele. Vejam as características de montagem. É importante. Eu sei que a pressa de fazer uma montagem, de já ir para uma outra obra, eu sei que ela é grande. Mas entender o que nós fabricantes, né, nós como estrutura e vários outros, como nós estamos falando agora na área de dispositivos de módulos, a gente escreve muita coisa útil em manual. Tem muitas coisas que são extremamente úteis, que às vezes podem te deixar desprotegido num problema, e somente numa situação ruim como essa que às vezes a gente pode perceber que fez um erro e que não fez uma instalação correta, e aí você pode ficar descoberto de ter a sua garantia do seu equipamento. Perfeito? Então falamos da distância, falamos do ponto de fixação dos módulos e agora vamos falar do layout. Então, módulo fotovoltaico, olha esse layout. Então a pessoa veio lá do começo do telhado e veio batendo módulos e fazendo a montagem. Perfeito. Vamos limpar esse sistema daqui 6 meses. Como que limpa? Como que vai limpar? Alguém precisou fazer uma manutenção no telhado, né? E a pessoa precisa andar até a outra ponta lá. Como que anda? Então, instaladores, nós que somos do mundo fotovoltaico, eu acredito que todos têm essa consciência que módulo não se pisa. Pô, Júlio, mas você falou que módulo fotovoltaico aguenta 240 megapascal, que ele aguenta cento e poucos quilos de carga de vento. Eu peso 80 quilos, concentrado. Se você subir em cima de um telhado, tiver uma pedrinha no seu sapato, e você concentrar a sua força em cima daquele ponto, você vai trincar módulo. Módulo não se anda em cima. Ponto. Isso é fato, não existe isso. Ah, mas o módulo ele chega a aguentar um double glass 1 tonelada por causa de vento, carga distribuída. Não vamos, isso são outras coisas. Então, módulo não se anda, tá? Então, desenvolver um layout como esse, você tem primeiro concentração de calor no centro, pratinho de sopa. Isso é um prato de sopa total. Concentração de calor total. Você vai ter aqui cabos expostos. Você vai ter cabos em contato com o telhado, tá? Não é legal, tá? Você vai ter o problema de pós-montagem, pós-instalação. Qualquer pessoa que tiver que andar nesse telhado vai pisar em cima de módulo. Acabou. Então, fazer um layout adequado, tá? É isso. É você ter dissipação. Aqui parece um dissipador. Se você olhar isso daqui, quem conhece equipamentos que tem aquele dissipador aletado, é isso. Então você tem dissipação entre as linhas. O instalador pode andar entre as linhas para fazer uma manutenção. Ah, o módulo aqui da linha da minha direita para a esquerda, a segunda linha, o 8º módulo, ele está com problema. A pessoa chega nesse módulo sem pisar em nenhum módulo. Então os módulos têm dissipação, está passando calor, a pessoa anda. Eu preciso fazer uma manutenção no telhado, a pessoa anda de forma tranquila. Então isso daqui é uma boa prática. Isso daqui é uma boa prática de instalação. Esses dias eu atendi um cliente que ele fez uma obra grande e ele queria fazer um telhado que ele queria cobrir o telhado inteiro. Ele queria colocar todos os módulos colados porque ele achou que ia ficar lindo. E aí ele queria fazer uma linha muito grande, e era um telhado que estava dando algumas irregularidades no sistema do Railless. E eu falei para ele, não faça. No começo ele relutou, ele falou, não, mas eu queria, porque vai ficar lindo, vai ficar a expressão que ele usou, né? Vai ficar um chapadão de módulo. Eu falei, não faça. Porque a hora que você fizer e postar isso no grupo, pessoas vão te detonar. Então o que ele fez? Ele fez ilhas. Então ele fez ilhas de, se não me falha a memória, de 8 em 8 módulos. Né? Ele comprou os kits de um distribuidor nosso, ele fez linhas de 8 em 8, alguma coisa assim, se não me falha a memória. E ele fez, ele dividiu a carga sobre o telhado igual essa foto que vocês estão vendo, só que em linhas menores. A hora que ele postou no grupo foi muito interessante.
Várias pessoas entraram e deram parabéns. Nossa, você pensou na passagem de pessoas, você pensou nisso. E eu mandei para ele no privado e falei, tá vendo o que eu falei para você? E ele falou, pô, Júlio, você falou a verdade. Eu falei, não é, às vezes o estético não é o mais adequado para a eficiência energética. E aqui ninguém está comprando beleza, nós estamos comprando eficiência energética. Né? Então, essas boas práticas de instalações, eu acho que ela tem que ser sempre utilizadas. Tá? Então, módulo é o maior bem do sistema, tirando as vidas, enfim, que está em volta. Então, atender a recomendação dos fabricantes de módulo, de módulos fotovoltaicos, no meu ponto de vista, é uma premissa básica. Isso é básico. Isso tem que ser feito. Perfeito? Legal? Na sequência, então, isso aqui é uma imagem, tá, de um manual de instalação de um fabricante de módulo, aonde ele mesmo recrimina a passagem sobre o módulo. Então, pode algumas pessoas acharem bonito, podemos ter alguma divergência de opinião, mas tá aqui, né? Isso é fato. Eu acho que isso aqui é uma boa prática a ser adotada. E o último assunto de módulo é aterramento. Isso aqui me deu muita dor de cabeça. Hoje me dá menos. Hoje eu confesso que para spin isso dá menos dor de cabeça. Não determinamos aterramento. A spin não tem clamp de aterramento. Júlio, mas o seu concorrente tem, é muito mais rápido, é muito mais prático, é muito isso, é muito aquilo. Ótimo. Não vamos ter. Não vamos ter. Pelo menos não está nem em plano. Isso, com certeza, aí vocês podem até me questionar, podem questionar meu diretor, que ele cuida de toda a parte de engenharia, ele que valida todas as ideias que o mercado traz até mim, eu levo até ele e ele valida. E aterramento é uma coisa que não está em pauta. Esse assunto já morreu, já saiu para nós de pauta. Por quê? No meu sistema da minha casa, quando foi instalado, eu cheguei para o instalador e é legal porque ele não sabia que eu era funcionário da SPIN. Ele não sabia que eu era da SPIN e foi muito interessante, que ele estava lá preparando os fios dele para fazer o aterramento, para fazer a continuidade, o processo de equipotencialização, enfim. E eu perguntei para ele, eu falei assim, olha só, você está fazendo com esse cabo e essa estrutura não tem o clamp de aterramento que rompe a camada nódica, eu não uso isso. Eu falei, por quê? Porque a minha equipotencialização tem que ser feita com um cabo de 6 milímetros e um terminal dessa forma, com uma arruela dentada, porque o fabricante do módulo determina e está lá na especificação dele. Ponto. O que eu vou falar para um cara desse? E muitos fabricantes determinam isso. Muitos fabricantes determinam. Por quê? Meu mundo é do alumínio. Tá? Então eu vim desse mercado e a camada anódica rompida de uma forma pelo aquele clamp de aterramento, esse é meu conceito, tá? Se você não tiver ali um estudo correto sobre isso, você pode ter um frame apertado com 8 newtons, outro com 12, outro com 7, o outro ele não estava no final de obra, ele não apertou tanto, e você pode ter uma folga nisso. Então rompi um pouquinho, arranhei o módulo, mas ali com o balançar alguma coisa eu tive uma folga. Tá, o que vai acontecer com esse alumínio em contato com o oxigênio, tá? Com essa folga? Nós vamos criar um efeito chamado corrosão branca ou anodização natural. Isso cria camada. Isso pode isolar. Isso muda a dureza de material. Isso é característica do produto. Então, numa linha muito longa de módulo, ou numa uma situação como a nossa, onde nós não temos, e aí eu vou errar de novo, eu sempre falo que eu não sei se é engenheiro elétrico ou eletricista, se alguém for aí da área, não precisa brigar, não me mate aqui nos comentários, tá? Por favor. Mas nós não temos. Então, para nós, hoje, a gente busca essa informação, e até um dos grandes fabricantes de módulos, nós conversamos aqui agora recentemente, até num bate-papo sobre isso, ele falou assim: nós precisamos, e foi dimensionado, está no nosso manual de instalação o que? O processo tem que ser feito com um cabo de X milímetros, com parafuso atarrachado com tal torque, com tal arruela, para proteger essa corrosão que possa vir ao tempo. Então, ponto. Então, se eu não tenho uma contraprova, e eu já tive um embate aí com um dos meus distribuidores muito grande sobre esse assunto, então eu não tenho argumento técnico para isso. Então eu não consigo ser sabatinado e não consigo dar argumentos que isso pode. Então enquanto eu não posso, eu não fabrico.
Então, esse é um ponto que eu acho que é uma competência de uma engenharia compartilhada, que eu acho que isso é uma coisa que eu entendo que os instaladores devam seguir o procedimento que o fabricante do módulo, no mínimo que o procedimento do fabricante do módulo diz a respeito. Entendo dessa forma. Tá? Mas outros fornecem isso. Então não devo comprar dos outros concorrentes? Não sei. Eu acho que você deve questionar. Deve questionar qual que é o argumento técnico dele para isso. Se ele der um argumento plausível para isso, ok. Nós não temos essa informação para dar, então nós seguimos o que o fabricante do módulo coloca e documenta nos papéis, no que está aberto, pelo menos à minha disposição, até hoje. Legal? Então, falando engenheiro eletricista. Obrigado, Jonas. Já acabei de ver aqui. Engenheiro eletricista, perfeito. Engenheiro elétrico da Joca, é bem legal. Eu sempre erro isso daí, perdão, cara. Não foi uma ofensa. Se isso é um problema para você, desculpa, não foi a minha intenção. Tá bom? Vamos lá então. Falando agora dos microinversores para a gente finalizar o nosso bate-papo. Então temos aqui microinversores. Microinversores têm características. Tá? Então o microinversor ele necessita estar a uma distância do telhado, ele necessita da cobertura, perdão, melhor dito, ele necessita estar de uma distância mínima do módulo para que ele não tenha problema de aquecimento. Tá? É, eu já vi algumas situações aqui, uma outra imagem aqui, tá? Só dele aqui por baixo. Então tá vendo? Ele tem uma distância. Ele tem uma distância de módulo e cobertura, tá? Aqui também com otimizadores. Então eu já vi situações aí desse tipo de produto, né? De fornecimento de algum concorrente aí do nosso parceiro que nós temos nesse segmento, aonde eu já vi relatos da pessoa colar o otimizador com fita dupla face atrás do módulo. É fato, eu já vi. Eu já ouvi a pessoa que comprou o sistema e de uma determinada empresa, não vou citar o nome, tá? Que não está no meu quadro de parceiros. E ele falou que a recomendação da empresa foi colocar o módulo, o otimizador com fita dupla face atrás do módulo. Não existe isso. Tá? Isso não existe. Por quê? Quando você olha aqui a imagem de baixo, é de um otimizador. Então ele tem ali essa relação de distâncias mínimas que você tem que deixar ele de qualquer outra interface, de qualquer outro equipamento que você tem em volta. Módulo, cobertura ou frame, enfim, qualquer outro item que esteja metálico, enfim, que esteja próximo dele, para que tenha uma perfeita dissipação de calor. Isso é fato, tá? Então, essa pessoa que pega lá um sistema sem trilho e coloca o otimizador colado embaixo do módulo, você está criando um calor excessivo numa região do backsheet do módulo, que a gente volta lá para a parte do módulo, onde você está colocando muito calor em um ponto que é passivo de ter degradação. E você também não está respeitando que o fabricante, isso aqui é uma imagem, né, que é fácil, de qualquer um tem acesso a ter, aonde ele pede distâncias mínimas. Então, quando você vem aqui nessa imagem, tá? Voltando nessa imagem, olha o otimizador de potência aqui. Ele está longe do telhado. A hora que vier um módulo fotovoltaico por cima, ele vai estar com pelo menos 7 centímetros de distância do módulo. Aonde o fabricante, se não me falha a memória, ele perde em torno de 2 centímetros, 2,5 de distância. E a imagem de cima é uma recomendação do microinversor, de distância do microinversor para a cobertura. Então, respeitar esses pontos, quando nós criamos esse produto, quando nós criamos essa nossa solução, nós pensamos nisso. Então a gente tem que atender todos esses pontos que são exigidos pelos fabricantes. E aí nasceu o produto que tem hoje. Então o produto ele pode ser aplicado em qualquer telhado trapezoidal, hoje que está sendo comercializada essa parte, tá? E você tem as suas distâncias mínimas, até muito mais do que a mínima, totalmente respeitável. Totalmente respeitado, o inversor seu vai ficar numa posição, seu microinversor, seu otimizador, ele vai ficar numa posição adequada. Se você algum dia vier a ter qualquer tipo de problema, não é por uma consequência de uma instalação que o fornecedor de estrutura te deixou numa situação de saia justa. Aqui não, aqui está sendo respeitado. Perfeito? Gente, esses são os slides. Eu não quero prolongar demais, tivemos o problema no começo, peço mil desculpas de novo. Podemos agora colocar aqui na sequência, vamos fazer um pouquinho, se alguém tiver alguma pergunta. Eu não vou prolongar demais, véspera de feriado, pelo amor de Deus, tem muita gente aqui na live
acompanhando a gente aqui ainda, fico muito feliz por isso. E nós damos fim aqui à parte dos slides agora, e nós vamos fazer agora um pouco de atender aqui algumas das perguntas que o pessoal veio a fazer para a gente aqui no decorrer da apresentação. Vamos dar uma olhada aqui. Estão perguntando aqui, ó, o sistema Railless, ele já é utilizado em outras localidades? Sim, sim. O sistema Railless, ele já é realidade em Estados Unidos, ele já é realidade na China, no Japão, enfim, né? Na Europa, ele já é realidade. No Brasil, ele está passando por uma fase de adaptação? Está. Eu entendo as dificuldades das pessoas, como eu disse lá no começo, nós vamos fazer muito material técnico, nós estamos fazendo uma sequência de vídeos a Spin de como ajudar vocês a fazer a instalação. Mas hoje, trilho de alumínio contínuo, ele tem um alto custo, né? Eu não sei se todos sabem, mas o alumínio ele é cotado dia a dia pela London Metal Exchange, pela LME, né? E, lógico, indexado pelo dólar. Então, transporte. Hoje, muitas transportadoras do Brasil não querem transportar mais trilho de alumínio. Eu tenho vários clientes no Norte e Nordeste que é uma dificuldade enorme de achar transportadora que leve barra de alumínio. Então, o Railless, ele veio com uma... Nós miramos de um lado e acertamos no outro. Porque nós imaginamos os pequenos projetos onde o instalador pega lá uma caminhonete, coloca 4, 5, 8 módulos, a caixa de ferramenta, o inversor, microinversor e uma caixinha de peças. E não tem barra de alumínio. Só que a gente ganhou grandes projetos, né? Hoje a gente tem 2 cases de projetos que são 1 mega em cada telhado. São os 2 maiores numa única localidade. Mas já fizemos outros bem grandes. Então é realidade, sim. O Brasil necessita de mais um tempo para se adequar? Sim. E a Spin está trabalhando para isso. Nós estamos fazendo muita visita, muito treinamento online para deixar as pessoas aptas a isso. Perfeito? A Spin, estão perguntando aqui uma parte mais comercial, né? Nós vamos, sim, estão perguntando sobre treinamento com distribuidores. Não vejo a hora que acabe essa pandemia. Não vejo a hora. Eu gosto demais de fazer workshop com os distribuidores. Eu acho isso incrível, fazer esse trabalho com os distribuidores. E é uma coisa que eu tenho muito prazer. E vamos voltar, sim. Todos os nossos distribuidores já estão preparando isso daí para uma retomada de fazer treinamentos posteriores. Mas, gente, nada impede. Eu estou à disposição. Já fiz treinamento online via internet com muitas pessoas. Eu compartilho tela. Fiquem à vontade, tá? Podem me procurar, que isso a gente faz independente do fim dessa pandemia ou não. Uma pergunta bem comercial. A Spin vende para cliente final? Não. Não. Política comercial da Spin ela é tão extensa que ela cabe numa linha. Eu não crio concorrência para os meus clientes. Então, hoje eu foco e a gente tenta seguir muito bem essa linha, tá? Então é uma coisa que a gente não faz. Isso eu não faço, tá? Alguém perguntou, né? Já falamos sobre isso, tá? Me perguntaram, e com relação, vamos lá, com relação aos fornecedores de estruturas que possuem alguma solução que não atende às especificações dos módulos, devo parar de comprar? Questiona. Tem algum ponto que você vê que não está batendo no manual com o que você recebeu de estrutura? Eu sou fabricante e eu gosto demais quando algum cliente compra o meu produto e não consegue montar ou tem alguma reclamação e ele me procura e me dá o direito da explicação. Faça isso com ele. Faça isso com ele. Se tem alguma coisa que você está achando que está errado, dá o direito do fabricante se explicar. Porque partindo do princípio que todo mundo sabe o que faz. Então ele pode te dar uma explicação convincente. Então não vamos ser radical a esse ponto. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Boa noite, Júlio Alcides. E quanto a telha metálica é fixada em viga de pré-moldado? Alcides, bela pergunta. Bela pergunta. Viga de concreto pré-moldada é protendida, não pode furar a viga. Se a viga for metálica ondulada, nós temos um sistema, eu estou com o seu contato aqui salvo no nosso lead, eu vou te mandar um material sobre a viga de concreto protendida. Esse é um produto que a gente vende muito, muito. Não fura a viga. Pelo amor de Deus, ela tem proteção. Se você furar, você pode estourar ela e derrubar o prédio ou derrubar a cobertura, tá bom? Então eu estou com o seu contato e eu vou te mandar um material muito bacana sobre isso. Perfeito? E para telha de concreto, a minha casa é essa, Frederico Belotto. A minha casa é telhado de concreto, aquela telha tégula que chama, né?
É, me manda depois, eu vou mandar no seu e-mail, eu vou pedir aqui, eu vou te mandar um vídeo da instalação da minha casa, do sistema de encaixe do gancho na telha tégula. É lindo. Eu postei esses dias nos grupos, aí todo mundo falou, mas instalar gancho em telha tégula é fácil, o encaixe é perfeito. Eu falei, eu achei que era pior, porque a telha tégula é muito precisa, né? Eu te mando, é bem legal e funciona perfeitamente. Aí se você falar, eu não sei se a sua pergunta foi com relação a furar, né? Eu já ouvi, eu já tive informações que você pode furar, só que ela demora, tá? Então você pode furar uma telha de concreto, porque ela não é curada, tá? Ela é só informada. Então o que você pode fazer é eu acho que vai demorar mais. Eu acho que o sistema de gancho, eu te mando um vídeo da minha casa sem corte, para você ver quanto tempo o cara leva para fazer a montagem de um gancho numa telha térmica. Você tem meu compromisso, eu vou fazer isso com você, tá bom? Ok, a D de uma viga outra. Tá, vamos lá. No telhado, vamos lá. José Fábio de Melo. No telhado ondulado, como montar na viga E, distância D e ter uma viga. Desculpa, eu não compreendi muito bem a pergunta, perdão. Tá? Mas no telhado ondulado, sim, os travamentos têm que ser na viga. Os travamentos têm que ser feitos na viga, no meu ponto de vista, tá? Pelo que os números me dizem. Mas eu te mando um e-mail. Pode deixar que eu vou deixar salvo aqui. E a gente pode conversar posterior aí ao webinar para a gente te dar mais informações e eu entender um pouco melhor a sua dúvida. Perfeito? Pessoal tem muito receio. Isso aqui é legal, hein? Ó. Pessoal tem muito receio de comprar sem trilho e não entende muito como fixar. Tem mesmo, Eduardo. Eu sei. Eu sei e assumo na frente de todo mundo. Por isso que a gente precisa de treinamento. Então é isso, é uma coisa que a gente sabe, é uma coisa que a gente vai fazer muito, isso daí muito forte. Infelizmente a pandemia fez a gente parar uma sequência nossa de gravação de vídeos, de obras acontecendo em tempo real, da gente mostrar isso aí para vocês. Mas eu te garanto que o sistema ele é rápido. Hoje eu tenho grandes clientes que utilizam desse sistema, que usam muito e defendem muito. É uma questão de treino. Tudo na vida é treino. Então eu acho que a gente deveria me dar essa oportunidade, se você tiver essa dúvida, a gente conversar posterior e eu garanto que eu faço uma coisa bacana para você para a gente conversar a respeito. Perfeito? Se o triângulo fixa com cola em laje, qual é a maneira correta? Seja qual a maneira de colagem a ser utilizado para que tenha garantia de estrutura? É como eu falei lá no começo. Então, o triângulo ser colado, somente ser colado a minha peça com a laje, ela é uma responsabilidade não do meu triângulo, e sim da cola. Então, a cola, você vai ter a base do meu triângulo, eu te informo a área de atrito dela, e você vai falar e vai ver a cola. Então, a cola, ela vai ter numa área de 10 centímetros quadrados, eu vou ter uma ancoragem de X quilos pela minha cola. Aí é uma verificação que você tem que ver com o seu engenheiro civil ou com quem está te ofertando essa cola, tá? Eu confesso que daí não é algo que não parte de mim. A minha preocupação maior é com a resistência mecânica do produto. Então essa interface com a laje, como eu disse lá atrás, ela tem que ser feita. É uma engenharia, como eu digo, ela é compartilhada. Eu não quero tomar o papel de ninguém, mas é necessário fazer isso, José, tá? Que me perguntou isso daí. Vamos lá, explica sobre o 3D. Pô, que legal, José. Puta, obrigado pela pergunta, isso aqui eu gosto de falar. PDF 3D. Gente, nós vamos mandar aqui para vocês o link do nosso site, de toda essa parte, tá? Entra lá, nós colocamos no nosso site todos os PDFs 3D. Todos estão lá. E lá, antes de você abrir o PDF 3D, já está o vídeo explicativo de como utilizar. Então é uma ferramenta super bacana. Essas imagens que estão na tela, que eu passei, algumas imagens eletrônicas, né, de imagens de projeto, perdão, elas são extraídas do PDF 3D. É uma réplica fidedigna do projeto, do sistema. Então as distâncias, os parafusos, tá tudo igual. Então entra lá, tem o vídeo explicativo, você abre o arquivo e você brinca. Tira a telha, põe telha, deixa transparente, você faz o que você quiser. E você pode usar isso daí para treinar a sua equipe de montagem, para fazer apresentação para os seus clientes, né? E eu acredito que isso é um material bacana, é um material bem visto por muitas pessoas e eu acho que pode te ajudar tanto no técnico e tomara que possa te ajudar no comercial de ser um diferencial e o seu cliente gostar do que está vendo, tá? Carlos, distância entre a estrutura de solo. Carlos, eu estou preparando um webinar sobre solo. Vou preparar um webinar para falar só de estrutura de solo, características de solo, tipo de ancoragem, fundação,
estou preparando um material legal sobre isso. Pode ser? Podemos ficar alinhados dessa forma? Se a sua necessidade for muito rápida, me chama, pode me chamar, e a gente conversa a respeito. Não precisa esperar meu webinar, tá? Mas eu não vou aprofundar muito nisso aqui agora, não. Queria ter apresentado, você está de parabéns, foi uma das melhores apresentações. Pô, que legal, cara, que bacana, cara. Adriano Brito, pô, que legal, cara. Júlio, muito obrigado pelo webinar, foi muito bacana. Agradeço pelo seu elogio. Muito obrigado. Nós temos representante do Rio de Janeiro, Victor? Temos alguns distribuidores que têm unidades no Rio de Janeiro. Temos aí, se não me falha a memória, a Ecore tem unidade no Rio de Janeiro, e temos outros distribuidores que eu não sei qual é o seu mercado, né? Inversores de string, microinversores, otimizadores, mas eles atuam no Rio. Se você quiser alguém mais próximo, pode deixar que a gente faz contato e eu te indico. Não tem problema nenhum, não. Minha dúvida é sobre a montagem do tá, vamos lá. Minha dúvida é sobre a montagem do telhado. José Fábio de Melo. Como faz a montagem ancorada nas vigas? Seu espaço é maior do que os metros de uma para outra. Fábio, não tem problema. Na hora que você for fazer uma avaliação do seu telhado, fazer uma inspeção de obra, você me informa as distâncias entre as vigas e eu te informo a resistência dos trilhos, se eles vão suportar ou não. Então, isso é super tranquilo, não precisa ser uma distância uniforme, tá? E isso a gente pode te ajudar até com gráficos de você ficar tranquilo que você não vai ter um limite de escoamento maior do seu trilho, do meu trilho que eu vou te fornecer, do que o aconselhável, tá bom? Então, a distância entre as vigas pode ser variável sim, desde que o vão esteja dentro de um limite do meu material, e isso eu te ajudo. Perfeito? Júlio, o telhado isotérmicos, a prova de som, seriam estruturas trapezoidais? Sim. Telha termoacústica, Agatha. Agatha, legal. Telha termoacústica é um telhado trapezoidal. Eu desconheço, confesso, tá? Pode ser ignorância da minha parte. Desconheço um telhado ondulado termoacústico. Não vi. Não vi. Confesso que eu não vi. A maior parte de todos que eu vi são o trapezoidal. Então a base do trapézio segue o mesmo modelo de ancoragem do metálico convencional trapezoidal. Perfeito? Tá, esse aqui da viga já falamos. Carlos Eduardo aqui tá mandando aqui. Que a empresa dele aqui faz todo o atendimento aqui em todo o Brasil. Carlos Eduardo Fortunato. Gente, legal, fico muito grato. Se alguém tiver mais algumas perguntas, podemos fazer posteriormente aqui. Não quero travar todos vocês aqui para vocês. Ninguém vai poder sair muito para feriado, né? Devido à situação que nós estamos vivendo. E, gente, obrigado. Eu não sei o número de participantes que estão online com a gente ainda. Né? Então, mas agradeço demais aqui todo mundo. Nós tivemos uma live bem competitiva junto com a minha aqui. Obrigado por todos que participaram e espero poder ter contribuído um pouquinho. Nossos contatos estão disponíveis para todo mundo e quero agradecer muito a participação de vocês. Então, nos vemos no próximo webinar sobre estruturas de solo. Vamos conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu!